Olá, gente, paz do Senhor. Eu estou dando continuidade à live que eu havia começado sobre o pecado. Gente, tem acho que umas 3 lives com essa, porque o aparelho, ele trava, porque ele não comporta, a memória dele é curta. Então, assim, eu tenho que fazer em etapas, entendeu? Então, mas glória a Deus por isso. Então, dando continuidade, tem aqui um versículo que diz assim, ó, um esboço que diz assim: vocês podem ler 1 João, capítulo 1, versículo 9. Eu estava lendo. Portanto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu ia continuar, aí o telefone travou. Nós nascemos pecadores, não importa o que façamos, nós seremos sempre pecadores. É por isso que precisamos de um Salvador, de um Libertador, de um único Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso que ele veio com o propósito de salvar a humanidade. Ele pagou um alto preço pelas nossas transgressões, pecados, mazelas, culpas. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi assim e é libertador. É o nosso único Deus. Embora nós sabemos que existe a Trindade, o Pai, o Filho e Paráclitos, o Espírito Santo. Ele, antes de subir ao Pai, ele enviou um Consolador, que não é só Consolador, é o próprio Espírito dele. É a terceira pessoa da Trindade. Aí, prosseguindo aqui, é por isso que precisamos ser salvos através do batismo de Jesus, do reconhecimento que existe um único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aquele que morreu na cruz por nós, foi zombado, escarnecido, veio em homem, padeceu até a morte, morte de cruz, pagando alto preço por nós, como está escrito em Isaías 53. Nós não somos pecadores por causa dos atos de adultério, homicídio, dores e furto que cometemos, mas porque nascemos em pecado, devido à queda, né, do homem, Adão e Eva. Sendo assim, aos olhos de Deus, nunca poderemos ser bons pelos nossos próprios esforços. Nós só podemos fingir que somos bons. Ele quer dizer assim, não é que não há bondade na terra. Ele quer dizer assim, que nada que façamos, que venhamos fazer em prol da salvação fora de Cristo, ninguém consegue ser salvo, só através dele. Mediante a fé em Jesus Cristo, no reconhecimento, no poderio que Deus determinou, que é só através do Filho dele amado, Jesus. Conforme da graça, do sacrifício que ele fez na cruz. Pagou alto preço por nós. Conforme Paul de John, isso aqui deve ser um pesquisador, né, um teólogo, não sei. Nós nascemos com uma mente pecaminosa, mas podemos ser justos se não cometermos nenhum pecado. Não, ele diz assim, é uma pergunta. Conforme Paul John, nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Ponto. Aí vem a pergunta, mas podemos ser justos se não cometermos nenhum pecado? Aí tem aqui a resposta, não cometemos nenhum pecado? Se não cometermos nenhum pecado, aí tem a resposta aqui, não. Nós nunca poderemos, diante de Deus, por nós mesmos, ser justos. E sim, se dissermos que somos justos, isso é uma hipocrisia. Aqui a mensagem quer dizer o seguinte, que a gente já sabe, só através da misericórdia de Deus, do ato que ele fez na cruz por nós, levou sobre si as nossas mazelas. E ao terceiro dia ressuscitou, né? Lembrável que ele morreu, mas não ficou lá morto, não. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está à destra do Pai, há muitos anos ele está à destra do Pai, há séculos está à destra do Pai, e nos enviou um Consolador, esse que vos falo agora. O que precisamos fazer diante de tal destino? Então, temos que clamar pela misericórdia de Deus para sermos salvos dos nossos pecados. Mas se ele não nos salvar, nós iremos para onde? Para o inferno. Então, todo aquele que confessa, como foi aqui mencionado, Mateus 10, 32 e 33. Mateus 10, 32. O que é que diz?
que está escrito na Bíblia. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai. Mas a qualquer que me negar, será negado. Esse que é negado, ele perde a salvação, ele vai para o inferno. Haverá o dia que o Senhor virá para levar no arrebatamento os salvos. E aquele que não está em Cristo, ou que não esteve em vida, o Senhor é onisciente, ele sabe, é um dos atributos dele, quem serviu a ele ou não. Então, quem não serviu, já está condenado. Uns vão ser transformados para ir para a glória, os salvos. E aquele que não serviu ao Senhor, vão ser ressuscitados para condenação. Já estão condenados. Por isso eles sabem que se reconhecer a palavra de Deus, né, praticar o reconhecimento do Senhor, deixá-lo de ser... Assim, tem outras coisas aqui, mas quer dizer isso aí. Resumindo, aquele que confessa Jesus é salvo e o que não confessa é condenado. Aqueles que aceitam a palavra são justificados. Apesar de terem sido pecadores anteriormente, eles nasceram de novo a partir do momento que confessam a Jesus através da palavra, pelo Espírito, pela graça, e são abençoados. Quem continua no pecado, mesmo depois de crer em Jesus? Aqui tem uma pergunta. Quem continua no pecado mesmo depois de crer em Jesus? Aqueles que têm em mente ser salvo pelas obras. Tem gente, amados, que sabe que Jesus veio, sabe que Jesus padeceu até a morte e ressuscitou ao terceiro dia, sabe que só existe um Salvador, mas mesmo assim existem doutrinas, na verdade é uma heresia, né? Que é uma falsa doutrina, que acha que pelas obras, e eles afirmam isso, pregam, distribuem panfletinho na rua, que através das caridades, das obras, das boas obras, vai ser salvo. Mas isso é uma ilusão, é um engano. E a Bíblia, ela nos relata isso, que o Senhor nos trouxe o conhecimento da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro meio, nem pelas obras, para que ninguém se glorie. Está em Éfesos 2, 8, 9. Somos salvos mediante a fé, pela graça, em Jesus Cristo. Então, todos aqueles que são das obras, da lei, estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, e para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas 3, 10 ao versículo 11. Em Romanos 3, 20, está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas do livro da lei para fazê-las. No entanto, aqueles que dizem crer em Jesus, mas não buscam ser justificados pelas obras. E aqui vou encerrando. Eu vou só ler mais um versículo, porque foi dito tudo, amados. Se a pessoa prestou atenção, entendeu. Tem muita gente que já conhece essa palavra, já entendeu, já conhece, já prega, mas tem outras pessoas que precisam ouvir. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, Deus disse. E assim nós devemos fazer, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Nossa, tá um calor aqui. Não existe salvação. Lá em Isaías 43, 11, está escrito, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não há salvação fora de Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. Fora daquele que entregou sua vida. Então assim, Éfesos fala da graça. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus
de antemão preparou para que andássemos nela. Nós sabemos, amados, na carne são chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Assim, nós sabemos, através do Senhor, nós herdamos a vida eterna. Precisamos ter boas obras? Sim, precisamos ter boas obras. A Bíblia diz que nós precisamos, claro, óbvio, é evidente, nisso está o amor do Senhor. Está um dos frutos, maiores frutos. Um dos maiores é o amor. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. O primeiro, amarás o Senhor em primeiro lugar, não é? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Mas nós sabemos também que precisamos ter amor para com o nosso semelhante. Então, se você faz boas obras, que você faz práticas para mostrar sua fé ao Senhor, ali você está praticando boas obras. Jesus disse que não há obras, aliás, não há fé sem manifestação das obras. Então a gente precisa manifestar a nossa fé através das obras também. Mas saber que só através da graça, só através do sacrifício de Jesus na cruz, que nós herdamos a salvação da nossa alma. E tudo isso é uma coisa coligada à outra. Tudo que foi mencionado na live, o tema específico foi o pecado, mas o que ele gera se a pessoa não obedecer? E se obedecer, o que é que você vai... Qual a recompensa que você vai ter? A salvação, amados. O reconhecimento de Jesus pelo o ser humano obediente que você é, que você pratica o bem, que você já o reconheceu, e você tem a certeza da salvação da sua alma, e que você tem consciência de que você tem boas obras, e que tem consciência também de que pela fé, através das obras, Jesus tem um versículo que diz assim, ó, mostra-me tua fé e mostra que eu te mostrarei as minhas obras através da fé. A pessoa precisa ter manifestação das obras. Quando você devolve o dízimo na igreja, você não está fazendo aquilo ali para agradar o pastor, o missionário ou a missionária. Você está devolvendo aquilo ali, é um cumprimento da ordenança que o Senhor estabeleceu. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu vou lá dar dízimo na igreja, eu vou lá dar oferta na igreja. Se você está agregando na congregação para o pastor fazer uma reforma dentro da igreja, mudar um piso, ajeitar o altar, você está tendo boas obras. E você está tendo fé também, porque a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Então, quando você manifesta a sua fé, você está dizendo para Deus, eu creio, Senhor, que tudo isso aqui te pertence. Tudo isso aqui é teu. É tudo construção tua. Então, eu estou contribuindo para a obra, eu estou agregando no ministério, eu estou fazendo a minha parte para com o Senhor. E não é para com o pastor que você está fazendo para Deus. E tem pessoas que dizem assim, não, olha o carrinho dele. Vê lá o carrinho dele. Qual é o carro que ele usa? Tem pessoas, amados, que usam desculpa para não fazer o cumprimento da lei. Da lei, não. Fora a lei. Fora! A Bíblia diz que maldito é o homem que vive ali baseado na lei. O véu se rasgou. Deus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Pagou outro preço por nós sermos salvos. E a lei nós temos como sombra. O que eu quero dizer aqui, se tiver que manifestar a fé pelas obras, manifeste dentro do reino de Deus. Manifeste fazendo bem a seus irmãos, sim, mas saber que não é isso aí que vai salvar. O que vai salvar é a pessoa colocar a sua confiança no Senhor, reconhecer o seu poderio, a sua soberania, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecer, ter a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus.
Eu espero que eu tenha contribuído, agregado, somado, edificado tua vida com essa palavra. Agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estar ministrando a tua palavra, porque tudo vem de ti. Tudo que eu venho aqui não sou eu, é o Senhor que me usa para mencionar, para falar o que o Senhor dirige, ser usada, ser usada. Na verdade, às vezes a gente diz eu, mas não sou eu. É o Espírito Santo me usando. É o Espírito Santo nos usando. Deus abençoe a cada um. Que o Senhor livre de todo mal, em nome de Jesus. Santo e poderoso Deus, eterno Pai. E tudo aquilo que vem, que possa ter vindo para impedir as coisas de Deus para a tua vida, para a minha vida, que venha querer atrapalhar as bênçãos de Deus, seja banido, seja disperso, em nome de Jesus, Senhor. Tudo que não provém de ti, seja enfermidade, seja opressão de qualquer área na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus, vai-te, Satanás, para o abismo e não volte nunca mais. Em nome de Jesus, venha o teu reino, Senhor. Nos abençoa e assim o Senhor faz. Dai-nos a tua proteção, teu livramento para nossas vidas e para a vida dos nossos familiares. Em nome de Jesus, aonde quer que estejamos. Maravilhoso e eterno. Muito obrigada. Tenha um bom dia e eu espero ter contribuído para a edificação da tua vida. Até a próxima live, se assim o Senhor Deus permitir. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.